Bem-vindo ao nosso canal Bíblia em um Minuto. Onde Jesus estava durante a rebelião de Lúcifer? Esta pergunta assombra teólogos há séculos. A resposta vai abalar tudo o que você pensava saber sobre a maior batalha já travada. O trono eterno pulsa com autoridade absoluta. Duas figuras compartilham a mesma glória desde antes da primeira galáxia existir: o Pai e o Filho em comunhão perfeita. Nas cortes celestiais, um querubim caminha entre chamas sagradas. Lúcifer, a criação mais perfeita já formada. Beleza inigualável, sabedoria suprema, criado pelas próprias palavras de Jesus para cobrir o trono divino. Até que o impossível acontece. Serei semelhante ao Altíssimo. A primeira rebelião explode como trovão cósmico. O anjo mais belo torna-se o adversário mais sombrio. O céu se divide em guerra mortal. Miguel desembainha sua espada celestial. Legiões angelicais se posicionam para a batalha. O dragão e um terço das hostes rugem desafio contra o Criador. Mas onde estava Jesus durante esta guerra cósmica? O Filho Eterno que criou cada querubim, cada serafim, cada principado e potestade. Onde estava aquele cuja palavra sustenta universos inteiros? Ele lutou ao lado de Miguel, empunhou armas celestiais, comandou exércitos contra o rebelde. Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Esta declaração do próprio Cristo revela uma verdade chocante. Jesus não estava ausente, não foi pego de surpresa, não estava desarmado. Ele estava exatamente onde precisava estar. Sua posição durante a maior batalha já travada esconde um mistério que explica por que Deus permitiu a rebelião. Porque o Criador observou sua criação mais bela se voltar contra ele, e porque a queda de Satanás não foi derrota divina, mas estratégia eterna. No princípio, antes que qualquer mundo existisse, antes que a primeira galáxia girasse no vazio, havia apenas ele, Jesus, o Verbo Eterno, compartilhando a mesma glória com o Pai desde a eternidade passada. Quando Deus decidiu criar, foi através do Filho que tudo veio à existência. João deixa isso cristalino. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cada átomo, cada estrela, cada anjo, tudo criado pela palavra poderosa de Jesus, e entre todas as criações angelicais, houve uma que superou todas as outras em beleza e perfeição: Lúcifer. O profeta Ezequiel nos revela detalhes impressionantes sobre este ser extraordinário. Lúcifer era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Suas vestes eram adornadas com pedras preciosas: sardônio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Ouro trabalhado artisticamente cobria seu corpo. Mas aqui está o mistério que poucos compreendem. Foi Jesus quem o criou. Pelas próprias palavras do Filho, Lúcifer veio à existência. O mesmo Jesus que mais tarde caminharia pelas ruas empoeiradas da Palestina, foi quem formou o querubim mais magnífico já criado. A ironia é devastadora. O Criador formando aquele que se tornaria seu maior adversário. Lúcifer não era um anjo comum. Ezequiel o descreve como querubim da guarda ungido. Ele tinha acesso direto ao trono de Deus. Cobria o lugar santíssimo com suas asas. Era inculpável em todos os seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Imagine a cena: Jesus, através de sua palavra criadora, formando este ser de beleza incomparável. Cada detalhe planejado com perfeição divina, cada atributo concedido com propósito eterno. A sabedoria, a beleza, a posição privilegiada, tudo obra das mãos do Filho. E Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. O Criador não foi pego de surpresa pela futura rebelião. Quando formou Lúcifer, Jesus já conhecia o final da história. Ele viu o orgulho que nasceria no coração do querubim. Viu as 5 declarações de rebelião que destruiriam a harmonia celestial. Viu a guerra que dividiria o céu, e mesmo assim, ele o criou. Esta verdade revela algo profundo sobre a natureza de Deus. O Senhor não cria por acidente. Cada ser, cada circunstância, cada evento serve a um propósito maior dentro do plano eterno. Mesmo a rebelião de Lúcifer estava prevista na mente divina antes da fundação do mundo. Paulo confirma esta verdade em Colossenses. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades.
Tudo foi criado por ele e para ele. Tronos, soberanias, principados, potestades, toda a hierarquia angelical veio à existência através de Jesus. Isso inclui Lúcifer em sua posição original, como querubim guardião. Mas havia algo único na relação entre Jesus e Lúcifer. Entre todas as criaturas angelicais, este querubim foi colocado na posição mais próxima do trono. Ele andava no meio das pedras afogueadas, uma referência ao lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifesta com maior intensidade. Lúcifer era literalmente a obra-prima da criação angelical de Jesus, e aqui reside o mistério que nos leva à pergunta central. Se Jesus criou Lúcifer perfeito, se conhecia seu futuro, se previu sua rebelião, onde estava o Filho quando tudo desmoronou? A resposta começa a se formar quando entendemos que a relação entre Criador e criatura nunca é de igualdade. Por mais perfeito que Lúcifer fosse, por mais privilégios que possuísse, ele permanecia sendo uma criatura. Jesus era seu Criador. A distância entre eles era infinita. Mas Lúcifer esqueceu desta verdade fundamental. O querubim ungido começou a contemplar sua própria beleza, sua sabedoria, sua posição privilegiada, e um pensamento terrível nasceu em seu coração perfeito. Se ele era tão magnífico, por que não poderia ser igual a Deus? Jesus observa tudo. O Criador, vendo sua criação mais perfeita, lentamente se corrompendo, o orgulho crescendo como câncer no coração que antes era puro, a inveja nascendo onde antes havia adoração, e Jesus não interveio. Por quê? Porque havia algo maior acontecendo. Um plano que abrangeria não apenas a rebelião angelical, mas a criação do homem, a queda no Éden e a própria encarnação do Filho, para redimir aquilo que se perdeu. Apocalipse revela uma verdade que deixa anjos perplexos. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, antes que Adão respirasse, antes que Eva fosse formada, antes que a serpente entrasse no Éden. Jesus já havia determinado morrer por pecadores que ainda seriam criados. A rebelião de Satanás não forçou Jesus a se tornar Salvador. Ela revelou que ele sempre foi Salvador. O plano de redenção não nasceu como resposta ao pecado. O pecado foi permitido como revelação do plano de redenção. Esta verdade transforma completamente nossa compreensão da guerra no céu. Não foi batalha desesperada entre forças iguais, lutando pelo controle do universo. Foi demonstração orquestrada da diferença infinita entre Criador e criatura, preparando o cenário para a maior revelação de amor já vista. Jesus observou Lúcifer se corromper, sabendo que esta corrupção prepararia corações angelicais para compreender o milagre do perdão. Testemunhou a guerra, sabendo que esta guerra tornaria a paz da reconciliação ainda mais preciosa. Pronunciou sentença de banimento, sabendo que esta sentença magnificaria o convite de boas-vindas aos redimidos. Cada aspecto da rebelião serviria para destacar cada aspecto da redenção. O orgulho que destruiu Lúcifer ressaltaria a humildade que salvaria pecadores. A ambição que expulsou o querubim do céu contrastaria com o sacrifício que traria pecadores para casa. A rebelião que resultou em morte espiritual prepararia o caminho para a obediência que resultaria em vida eterna. Jesus não apenas previu como Satanás tentaria corromper a humanidade, ele planejou como usaria essa tentativa para demonstrar amor incondicional. O mesmo adversário que seduziu anjos perfeitos no céu, tentaria seduzir humanos imperfeitos na terra. E quando conseguisse, Jesus estaria pronto com uma solução que Satanás jamais poderia antecipar: assumir pessoalmente as consequências do pecado humano. A cruz não foi um plano substituto depois que a criação deu errado. A cruz foi plano autor antes que qualquer criação existisse. Jesus permitiu que Satanás tentasse Adão, sabendo que ele mesmo seria o segundo Adão, que venceria onde o primeiro falhou. Permitiu que o adversário trouxesse morte ao mundo, sabendo que ele traria vida abundante. Permitiu que o pecado entrasse na criação, sabendo que ele entraria na criação para remover o pecado. Cada vitória temporária de Satanás apenas preparava o palco para uma vitória eterna de Jesus. Esta perspectiva revela porque Jesus permaneceu no trono durante a rebelião celestial. Em vez de descer para lutar pessoalmente, sua verdadeira batalha contra Satanás aconteceria em outra dimensão,
completamente. Não através de força superior, mas através de amor superior. Miguel derrotou Satanás com espada angelical. Jesus o derrotaria com sacrifício divino. O arcanjo expulsou o adversário do céu através de poder militar. O Salvador o expulsaria da vida dos redimidos através de poder moral. A vitória de Miguel foi externa e temporária. Satanás foi banido das cortes celestiais, mas manteve acesso como acusador. A vitória de Jesus seria interna e eterna. Satanás perderia para sempre qualquer direito legal sobre pecadores arrependidos. E quando finalmente chegou o momento da encarnação, Jesus desceu não como guerreiro conquistando inimigos, mas como cordeiro carregando pecados, não para destruir Satanás através de julgamento imediato, mas para desarmá-lo através de perdão radical. A cruz foi a revelação final do plano que esteve oculto durante toda a rebelião celestial. Satanás pensou que havia vencido quando Jesus morreu. Descobriu que havia perdido para sempre quando Jesus ressuscitou. A morte que parecia derrota foi vitória definitiva. A fraqueza aparente foi poder absoluto. O sacrifício que parecia fim foi começo da restauração. Jesus planejou tudo, desde o momento em que observou o primeiro pensamento rebelde nascer no coração de Lúcifer. A rebelião revelou a natureza autodestrutiva do pecado. A redenção revelaria a natureza transformadora do amor. A queda demonstrou o que acontece quando criaturas rejeitam o Criador. A salvação demonstraria o que acontece quando o Criador abraça as criaturas. E quando finalmente o adversário for lançado no lago de fogo, conforme prometido em Apocalipse, sua destruição final apenas coroará a vitória que Jesus conquistou quando permitiu que ele se rebelasse no princípio. O plano oculto durante toda a guerra celestial se tornará plano revelado na consumação de todas as coisas. Deus não apenas remove o mal do universo, ele transforma o mal em ocasião para demonstrar bem infinito. Satanás será derrotado não porque Deus é mais forte, mas porque Deus é mais amoroso. O adversário será destruído não através de ira divina, mas através de amor divino, que torna a ira desnecessária para todos que a aceitam. Jesus permaneceu no trono durante a rebelião de Lúcifer, porque sabia que seu verdadeiro trono seria uma cruz. E da cruz ele conquistaria uma vitória que nenhuma rebelião poderia reverter, e nenhum adversário poderia desafiar. O Criador permitiu que sua criação mais perfeita se rebelasse para poder demonstrar que seu amor é mais forte que qualquer rebelião. Esta é a verdade que esteve oculta durante toda a guerra no céu. Jesus não estava apenas observando a origem do mal, ele estava orquestrando a revelação do bem. E você que descobriu onde Jesus estava durante a rebelião de Lúcifer, agora conhece o segredo que anjos desejam compreender. O mesmo amor que permitiu a primeira queda é o amor que garante a restauração final. O plano oculto foi revelado. A vitória já foi conquistada. A guerra terminou antes mesmo de começar. Jesus Fans, não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.